E aí, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é André Cazucas, eu sou um profissional da área do direito, sou advogado, sou especialista em direito público, mestrando em direito constitucional e a gente vai trabalhar hoje a temática dos direitos humanos, uma temática tão cara a diversas provas de concurso, tão cara ao direito, tão cara ao mundo de uma maneira geral, porque hoje a gente vê uma grande intolerância no mundo. Então, daqui para frente, os direitos humanos eles tendem a ser cobrados com muito mais ênfase em provas de concurso, eles tendem a ser cobrados, inclusive, em outras fases dos certames, provas que tenham segunda fase, terceira fase, até temas da prova de redação envolvem os direitos humanos. Então, o objetivo do nosso trabalho hoje é tentar, de alguma forma, desvendar algumas características dos direitos humanos. O que os direitos humanos vão impactar na sua prova? Você vai ter que marcar o X na questão correta. E a gente está aqui para isso, para te orientar, para te direcionar e para fazer com que o seu estudo ele seja o mais facilitado possível. André, você vai exaurir o conteúdo todo? Nunca ninguém consegue ter a margem total, a margem global. Ninguém sabe tudo. O que a gente faz, através de uma análise estatística, é tentar, dentro dos temas mais recorrentes, dentro dos temas mais cobrados em prova, dentro dos editais mais extensos, a gente vai trabalhar os principais temas, os temas que mais caem. Você, concurseiro, você tem que trabalhar sempre com estratégia. Estratégia de que forma? Não adianta você estudar aquele conteúdo que não cai em prova. O concurseiro ele deve sempre observar provas anteriores. Eu recomendo que vocês acompanhem na internet. Há diversos sites que têm exclusivamente questões. Então vocês podem pegar um site desse, o site de sua preferência, e aí você vai começar a resolver questões. A partir das questões, você vai trilhar você vai conseguir desvendar a prova. Você vai entender o que a banca quer. Então, se você vai fazer uma prova do CESP, você sabe o que o CESP cobra. Se você vai fazer uma prova Carlos Chagas, você sabe o que a Carlos Chagas cobra, que é diferente do CESP, apesar da prova ter evoluído muito. Se você vai fazer uma prova da Fundação Getúlio Vargas, como é, por exemplo, a prova de ingresso da OAB, você vai também saber qual é o perfil daquela sua banca específica. E nesses sites você encontra todas as bancas. Então, mesmo as bancas que realizam concursos de menor porte, o meu concurso é FUNCAB, o meu concurso é IBFC, você vai conseguir localizar naquele site o perfil da prova. Recomendo também que você não deixe acumular o assunto. Então, assistiu a videoaula de hoje, você vai estudar, vai aprofundar. A gente vai sempre recomendar formas de estudo, materiais de estudo. Você vai ter os slides como material complementar. Assista mais de uma vez a sua aula e aprofunde os estudos. Isso é importantíssimo. Você não está competindo só com você mesmo. Você está competindo com outros concorrentes. Outros concorrentes que também são bons. Outros concorrentes que estão na fila há muito tempo. Então não basta ser bom. Você precisa ser o melhor. E a gente vai tentar te preparar aqui para ser o melhor, para que você consiga desenvolver essa prova sem nenhum mistério. Afinal, prova se faz no automático. Vocês vão resolver tantas questões e estudar tanto assunto que quando chegar na hora da prova, vocês já vão saber o assunto. Vocês já vão resolver, já vão ter visto a maioria das questões. Não vai ser um mistério. Vocês vão resolver as questões com muito mais naturalidade. Quando você treina com dificuldade, o jogo vem com naturalidade. Então, o nosso jogo é a hora da prova. A gente precisa de estratégia de treinamento e estratégia de resolução de prova. Estudem todos os dias, revisem sempre o conteúdo e vamos lá, vamos para frente. O nosso objetivo hoje é zerar uma parte do assunto de direitos humanos. O que foi que eu fiz e como foi que eu pensei em formatar o nosso curso? O nosso curso ele vai ter dois grandes blocos. O primeiro bloco, das duas primeiras aulas de hoje, elas vão tratar sobre as características dos direitos humanos, a definição dos direitos humanos. E ela vai trazer de uma forma geral toda a análise da evolução histórica dos direitos humanos, a afirmação dos direitos humanos, os tratados internacionais de direitos humanos, a sua incorporação, Tribunal Penal Internacional, as dimensões dos direitos humanos e daí por diante. Então esse é o primeiro bloco de assunto.
O segundo bloco, que deve compreender a terceira e a quarta aula, a gente vai trabalhar especificamente sobre os sistemas de proteção aos direitos humanos. Então a gente tem o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, que a gente vai ter o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Pactos de 1966. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Os dois pactos de 1966. Além desse plano global, além desse sistema global, nós teremos os sistemas regionais, os 5 sistemas regionais: o sistema americano, o sistema europeu, o sistema asiático, o sistema africano e o sistema árabe. A gente vai pincelar todos esses, mas vai focar, obviamente, no sistema americano de proteção aos direitos humanos. A gente vai trabalhar a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, tão conhecido, tão temido para a prova, tão extenso, mas que eu tenho certeza que quando você começar a se debruçar sobre ele, você vai ver que ele não é um bicho de 7 cabeças tão grande. A gente vai estudar a Corte e aí vai estudar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e vai conseguir desvendar um pouquinho desse tema que cai tanto em prova. Então vamos lá, vamos embora, vamos começar. O que é que a gente tem aqui em direitos humanos? Qual a importância do estudo de direitos humanos? E é simples. O que a gente tem, pessoal, é diversos concursos hoje cobram direitos humanos. Antigamente não era assim. Antigamente o que a gente tinha era um concurso ou outro que cobrava direitos humanos. Hoje não. Hoje é diferente. O que a gente tem hoje é quase toda a prova puxa para o lado dos direitos humanos. Então a gente tem provas hoje de tribunais que cobram parte de direitos humanos. A gente tem as provas de concurso de polícia que cobram direitos humanos, seja polícia militar, seja polícia civil. As provas de carreira fim do mundo jurídico, todas elas cobram direitos humanos. E a gente tem também a prova de ingresso, a prova de exame da UAB, que também cobra direitos humanos. Além disso, senhores, o que é que eu recomendo? Toda prova que vai ter redação, então se a prova tem redação, a chance do tema da redação estar ligado aos direitos humanos é enorme, porque esse campo de estudo é muito vasto. Então se você entender a evolução dos direitos humanos, eu tenho certeza que você vai estar muito mais preparado para realizar qualquer prova de redação, porque muitas delas acabam envolvendo uma interdisciplinariedade. E a disciplina dos direitos humanos, mais do que as demais matérias do direito, sem desmerecer outras matérias tão importantes, ela é bastante cobrada nas provas de redação. Então vamos lá, vamos tentar desenvolver tanto a prova objetiva, quanto dar umas dicas. Quem sabe a prova de redação não pode cair uma matéria dessa e vocês vão estar sabendo, pessoal. Vamos embora. Além disso, o que é que a gente tem? Definição de direitos humanos. O que são direitos humanos? Como é que a gente estabelece? Qual é o rol de direitos humanos? O que é que a gente tem, pessoal? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Então, os direitos humanos, eles são baseados no princípio da inerência. O que é o princípio da inerência? Os direitos humanos, eles existem simplesmente em razão da pessoa humana. Então, os direitos humanos, eles se fundamentam na pessoa humana. Essa pessoa humana que tem uma dignidade especial. Que dignidade especial é essa? A dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana é um valor importantíssimo no ordenamento jurídico brasileiro e em outros ordenamentos jurídicos. Todos os princípios dos direitos humanos, todas as normas, as regras envolvendo direitos humanos, elas têm como base a dignidade da pessoa humana. Se a gente pegar a Constituição Federal, a gente vai ter lá no artigo 1º, inciso 3º, que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lembre-se, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, possui os seguintes fundamentos, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Então, já no primeiro artigo da Constituição, ela traz a dignidade da pessoa humana como um valor importantíssimo, porque além dela ser uma norma jurídica, ela orienta a produção de outras normas, ela é normogenética. Então, concurseiro, você que está aí, coloque aí que a dignidade da pessoa humana, ela é normogenética, porque ela orienta a criação de outras normas. Além dela ser uma norma que já pode ser diretamente aplicável, ela orienta outras.
outras. Então, diversos artigos lá previstos, diversos dispositivos do artigo 5º da Constituição, eles têm uma base, eles têm uma luz da dignidade da pessoa humana que vai nortear todo esse estudo. Então, lembrem-se, dignidade da pessoa humana. André, onde é que eu encontro a filosofia da dignidade da pessoa humana? Você vai encontrar muito no trabalho de um filósofo chamado Immanuel Kant. Kant, em diversas das suas obras, sobretudo na Crítica da Razão Pura e na Metafísica dos Costumes, ele vai trazer lá, pessoal, a ideia do que é a dignidade da pessoa humana. Bom, aqui a gente não quer trazer todo o conhecimento de Kant, nenhum objetivo é esse, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o que é a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana é tudo aquilo que diferencia o ser humano das demais coisas. As demais coisas, elas servem ao ser. Então, por exemplo, esse pincel aqui, ele tem uma função específica. Ele vai me servir, ele vai ser utilizado por mim para que eu possa ministrar a minha aula. Então, ele tem uma função instrumental. As pessoas não. As pessoas, elas existem por si só. Elas possuem um fim em si mesmo. Elas não servem a alguém. Por elas existirem por si próprias, é que elas têm uma característica especial. Que característica é essa? A dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana nada mais é do que aquilo que diferencia o ser da coisa, do que aquilo que diferencia o indivíduo de tudo aquilo que ele possui em volta. E é essa dignidade especial que vai dar a luz aos direitos humanos. Então, nada mais importa se não importar a dignidade da pessoa humana. Tudo o resto é importante por conta da dignidade da pessoa humana. Então, tenham isso em mente. Eu quero estudar direitos humanos. O que é que eu preciso entender? Eu preciso entender que direitos humanos é direito de ser humano. Direitos humanos não é direito de bandido. Direitos humanos não é direito de criminoso. Direitos humanos não é direito exclusivamente do excluído. Os direitos humanos são o meu direito. Os direitos humanos são o seu direito. Os direitos humanos são o direito da pessoa que trabalha na sua casa. Os direitos humanos são os direitos do seu patrão. Os direitos humanos são os direitos do presidente da República. Todos nós temos direitos humanos. No momento em que nossos direitos forem violados, nós vamos querer sim que os direitos humanos venham até nós. Não que os direitos humanos se personifiquem. Por que eles não se personificam, senhores? A não ser para proteger minorias, a não ser para proteger excluídos. E aí as minorias, elas merecem sim ser protegidas. Então a gente tem a proteção aos direitos humanos para grupos hipossuficientes. A gente tem a proteção dos direitos humanos para os negros. A gente tem a proteção aos direitos humanos para as mulheres nas relações domésticas. A gente tem a proteção aos direitos humanos para as pessoas com qualquer tipo de deficiência. A gente tem a proteção aos direitos humanos da criança, do idoso, do adolescente, dos grupos vulneráveis, dos transexuais de qualquer natureza, dos homossexuais e daí por diante, pessoal. Então, os direitos humanos, eles vão servir de respaldo para todas as nossas relações, seja na relação cotidiana entre as pessoas, seja na relação entre os países, seja na sua relação doméstica. Então, não subestime os direitos humanos. André, mas eu estou fazendo concurso de polícia e direitos humanos. É direito de bandido? De forma alguma, pessoal. De forma alguma. Entendam que os direitos humanos são direitos de todos nós e você vai ter uma visão diferente desse conteúdo, que ele é tão vasto e tão importante. Vamos embora. Então, quando a gente pega a definição, a gente vai entender que inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Beleza? Vamos adiante, pessoal. Nomenclatura. Por que eu estou trazendo nomenclatura como um tema importante para a gente trabalhar em direitos humanos? É porque a Constituição, ela traz lá, a partir do artigo 5º, um título que é dos direitos fundamentais individuais. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente muitas vezes assiste um filme norte-americano ou alguma coisa assim e a gente pensa em direitos civis. Então o que é que eu quero saber? Qual é a diferença entre direitos civis, direitos do homem, direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanos fundamentais? Qual a diferença entre esses termos? Pessoal, direitos civis é a forma como o sistema inglês e o sistema norte-americano chamam os direitos humanos. Então, aqueles direitos individuais, eles são chamados pelos norte-americanos de
direitos humanos. Então, direitos civis nada mais são do que os direitos humanos chamados pelos norte-americanos. É claro que lá, pelo aspecto cultural, a ideia que eles têm de direitos humanos é uma ideia um pouco diferente da nossa. É uma ideia que preserva muito mais as liberdades individuais do que as políticas públicas. Isso não significa que não são direitos humanos, pelo contrário, são direitos humanos sim, e a gente vai começar a trabalhá-los. Direitos do homem. Direitos do homem, pessoal, é uma expressão utilizada lá na França. Então, os franceses, o que eles chamam de direitos do homem, nada mais é aquilo que a gente convencionou a chamar de direitos humanos. Os direitos humanos são um nome que a ONU encontrou para catalogar esses direitos. Então, o rol da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí, senhores, está começando a estudar direitos humanos, leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque ela é a interpretação autêntica dos direitos humanos. Então, o que a gente tem de importante nos direitos humanos? Está na Declaração Universal. É dela que vão surgir todos os demais direitos. Quando você pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ver que ela é parecida com o Pacto de São José da Costa Rica, que ela é parecida com a Constituição Federal do Brasil no rol dos direitos fundamentais. Mas por quê? Porque todas essas declarações de direitos internacionais ou internas surgem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então não tem para onde ir, pessoal. Tem que estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos de cabo a rabo, ainda que ela não esteja especificamente no seu edital. Eu recomendo a leitura. Beleza? Direitos fundamentais, pessoal. A Alemanha utiliza esse termo, direitos fundamentais, mas o Brasil também. Então, o Brasil, na sua própria Constituição, ele colocou lá o nome, ao invés de colocar direitos humanos, ele colocou direitos fundamentais. Por isso que tem autores que dizem que direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na Constituição. Não esquece isso. Direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na Constituição. André, o que é positivado? É escrito, é formalizado. Então, o direito positivado é aquele direito escrito, é aquele direito que está na Constituição. Então, se ele está escrito na Constituição, ele foi positivado na Constituição. Se ele é positivado na Constituição, o nome que a ele é atribuído é de direitos fundamentais. Além disso, pessoal, direitos humanos fundamentais. Que parte da doutrina adota essa nomenclatura, que também é uma nomenclatura interessante, como por exemplo Manuel Gonçalves, que é um grande doutrinador na área de direitos humanos, como por exemplo Fábio Condé Comparato, que também utiliza essa nomenclatura. Vale a pena os senhores estudarem o livro A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, do Fábio Condé Comparato, que ele traz uma digressão histórica e afirmação dos direitos humanos. Isso aí para provas mais elaboradas, provas que têm segunda fase. Então você está estudando para o concurso da magistratura, para o concurso de delegado de polícia, você estude o livro A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, do Condé Comparato, que vai valer a pena para a sua prova. Beleza, pessoal? Entenderam? Direitos civis, a forma como se chama nos Estados Unidos. Direitos do homem, a forma como se chama na França. Direitos humanos, a forma como a ONU denomina esses direitos. Direitos fundamentais são os direitos humanos positivados na Constituição brasileira, e direitos humanos fundamentais, parte da nossa doutrina, parte da nossa jurisprudência, adota esse termo. André, eu não sei o que é doutrina, eu não sei o que é jurisprudência. Vamos lá, rapidinho. Doutrina, pessoal, é o conjunto dos escritores do direito, a literatura jurídica. Então há autores de direito civil, de direito penal, de direito constitucional, de direitos humanos. Então o conjunto daqueles autores que escrevem sobre direitos humanos são a doutrina dos direitos humanos. A doutrina divergente, a quem entenda da forma X, da forma Y, da forma Z, isso é importante, porque o direito vive de dialética, o direito vive do dissenso, nem tudo é consenso. Então a ideia é que a gente tenha mesmo autores pensando de uma maneira divergente, porque só assim se evolui o direito. Isso aqui não é uma ciência exata, isso aqui não é uma ciência absoluta. Então a evolução do direito vai partir a partir desse pensamento diverso. E jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. Então, uma decisão só é jurisprudência? Não.
Uma decisão é uma decisão, é importante, é um paradigma, mas não é jurisprudência. Jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais. E quando o tribunal vê que essa decisão é tão reiterada que ele acredita que vai demorar para mudar e ele quer indicar para você, parte, que ele pensa assim, ele cria uma súmula. A súmula nada mais é do que uma indicação do pensamento do tribunal. Ele pega a jurisprudência, que está consolidada, cria um enunciado, escreve a súmula. E aí o que eu vou fazer? Quando eu ler a súmula, eu vou saber o que é que o STJ pensa, o que é que o STF pensa, o que é que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe pensa, sem precisar entrar com processo, sem precisar pesquisar ação por ação, porque as matérias mais debatidas, elas têm, obviamente, um entendimento já firmado. Então esse entendimento é aplicável ou não aplicável? Por exemplo, pode haver prisão civil por dívida do depositário infiel? Eu vou falar mais pra frente, pessoal. Isso virou súmula. E uma súmula tão importante que é uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a classe mais importante das nossas súmulas.